noite, meus irmãos, graça e paz. Eu vou fazer a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, do verso 15 ao verso 20. As escrituras dizem assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Nós vamos orar, vamos para um breve intervalo, louvando a Deus com o hino, e voltamos para meditar na palavra do Senhor. Nosso Deus, o Senhor coloca diante de nós, a cada instante, escolhas. A nossa vida, ela é envolvida em escolhas, que podem ser boas ou não. Ensine-nos, Senhor, sempre pela Tua palavra as boas escolhas, para que caminhemos de fato em paz no curso da nossa própria vida. Abençoe-nos, ó Deus, renove-nos em cuidado e ilumine-nos, Senhor, nesse instante, na reflexão e na meditação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Altíssimo Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, teus filhos vêm alegres dar louvor, aleluia. Salvador Jesus, da graça fonte da verdade a luz, por teu amor mostrado sobre a cruz, aleluia. Santificador, Mestre divino, bom Consolador, aleluia, aleluia. Deus triuno,
Meus irmãos, o que fazer quando a nossa estima ela não está tão alta quanto nós gostaríamos? Muitas receitas têm sido dadas, têm sido trazidas para que a autoestima de alguém ganhe um patamar acima. Eu quero fazer a leitura em Deuteronômio, capítulo de número 31, 8 versos deste início de capítulo. As Escrituras dizem assim: Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém. Moisés aqui, inspirado pelo Senhor, está passando a sucessão, está fazendo a sucessão, a transição de liderança do povo de Israel. Foram 40 anos no deserto, Moisés já estava na terceira parte da sua vida, nos seus últimos 40 anos vividos no deserto, e Josué se torna o seu sucessor. O povo, meus irmãos, que estava ali naquele momento, que havia chegado às portas de Canaã, não era o mesmo povo que havia saído do Egito. Os filhos desses que saíram do Egito estavam chegando ali. A maioria pereceu no deserto, porque não obedeceu ao Senhor. E daqueles que saíram, apenas Josué e Calebe têm a oportunidade de entrar na terra prometida. Um povo que não estava acostumado com batalha, com guerra. Deus havia lhes dado a ordem para enfrentar os inimigos. Eles teriam que caminhar para uma empreitada que eles desconheciam. Era uma jornada às escuras no que diz respeito à experiência. Eles não tinham nenhuma experiência. Com certeza, estavam com medo, receosos, temerosos, sem confiança, sem segurança, com a estima não tão alta assim. E nós vemos, meus irmãos, essa situação quando, antes de entrar na terra de Canaã, os 2 espias são enviados para olhar a terra, são enviados para espiar a terra, e entre eles estava Josué e Calebe. E logo depois de terem entrado, olharam a terra, viram que era uma terra fartíssima, como Deus houvera dito, uma terra que manava leite e mel, uma terra que produzia muito. E trouxeram até mesmo cachos de uvas gigantes para mostrar a fartura daquela terra. E nós observamos, segundo as Escrituras, quando os espias voltam, o resultado da visão que eles tiveram. Diante deles, primeira cidade que eles encontram, a cidade de Jericó. Muralhas muito bem construídas, muito fortalecida. Uma cidade, meus irmãos,
preparada para a guerra, preparada para a batalha, e com certeza homens preparados para isso. O relatório que trouxeram da terra de Canaã foi dividido. A maioria daqueles homens voltou e disse: não dá, não temos como enfrentar essas pessoas. São grandes, são altos, gigantescos, pessoas preparadas para a batalha. Nós não temos chance nenhuma contra eles. E nós observamos Josué e Caleb olhando por um ponto de vista diferente. Meus irmãos, nós podemos olhar uma mesma situação por mais de uma ótica. Aquela velha história dos consultores que foram enviados para a Índia para fazer um levantamento sobre a exportação de sapatos para aquele país. Cada um foi enviado para uma região e, no tempo devido, eles enviam o seu relatório para a empresa. Um deles envia um relatório e conclui o seu relatório afirmando: abortar o projeto Índia. Aqui ninguém usa sapatos. O segundo enviou seu relatório e concluiu da seguinte forma: acelerar o projeto Índia. Aqui ainda ninguém usa sapatos. Eles enxergaram a mesma situação, mas cada um com um foco diferente, com uma visão diferente. Um deles com uma visão extremamente negativa. Ele diz: ninguém usa sapato, vamos vender sapato para um país onde ninguém usa sapatos. O outro olha e vê as pessoas descalças e vê ali uma grande oportunidade de calçá-las. Aí ele diz: e é um ótimo lugar para mandarmos calçados, porque aqui ninguém ainda os usa. Irmãos, Josué volta com Caleb e a palavra deles foi uma palavra diferente. A terra é boa, a terra é farta, a terra produz muito. E nós temos a nosso favor o Deus que nos conduziu até aqui. Meus irmãos, um choque de informações olhando uma mesma realidade. Um com o olhar negativo, o outro com o olhar positivo. O olhar negativo do medo, da baixa estima pessoal, o olhar da derrota, o olhar da decadência, o olhar do desistir e do abandonar. Do outro lado, um olhar esperançoso, um olhar seguro, um olhar de ver as belezas que tem diante deles e a força que há em sua retaguarda. Meus irmãos, a vida é desafiadora e ela nos chama a viver o desafio e não temos como fugir. Como nós vamos olhá-lo? Olhamos para as Escrituras e vemos Moisés afirmando que ali era o fim da sua jornada. Chegou ao fim. O seu trabalho estava cumprido. O propósito de Deus havia se realizado através dele. No entanto, conhecendo as Escrituras, vemos o episódio em que ele desobedece a Deus e, pelo seu ato de desobediência, ele apenas teve o privilégio e a alegria de olhar a terra onde o povo estaria entrando. É fim de jornada para Moisés. Mas observem, meus irmãos, que mesmo sabendo que a jornada estava no final, ele faz o seu papel de líder, ele anima, ele estimula o povo para que continuasse essa jornada e continuasse dentro dos propósitos que Deus havia estabelecido para ele. Para eles, o seu povo. Primeiro ele diz que a luta era do Senhor, que eles estariam guerreando. Moisés diz: entrem, porque o Senhor vai à frente de vocês e vai destruir essas nações, como fez a Seom
e como fez a Og, rei dos amorreus. Deus vai lutar esta luta. No entanto, os soldados serão aqueles que estarão à frente. E este era o povo de Israel que teria que ir para esta luta. Meus irmãos, a batalha que eles teriam que enfrentar era uma guerra ganha. A guerra estava ganha no final. No entanto, as batalhas elas teriam que ser travadas e travadas da maneira certa. Travadas da maneira certa para que pudessem ser vitoriosos em cada uma delas. Nós vemos o contraste que acontece quando eles entram pelas portas de Canaã e vemos o que representa a vontade de Deus na vida de alguém. Deus deu ordens para que atravessassem o Jordão e por 7 vezes andassem em volta da muralha, tocassem trombetas, que da última vez gritassem. E quando isso aconteceu, a muralha veio abaixo sem que eles encostassem um dedo sequer naquela grande e forte muralha. Eles entraram e Deus havia dado uma ordem: não saqueiem a cidade, não tirem de lá nada, matem e destruam. Eles entraram, fizeram isso. E um homem chamado Acã não aguentou a cobiça do seu coração e saqueou aquilo que ele podia da cidade, levou objetos valiosos, fez um buraco no fundo da sua tenda, na sua barraca, cavocou, fez um buraco, enterrou, colocou um tapete por cima, camuflou tudo e ficou tudo certinho. Eles vão para uma segunda batalha contra Ai. E, meus irmãos, eles vão para aquela batalha e foram para lá pretensiosos mesmo, porque eles dizem que poderiam ir contra aquela cidade que era pequena com uma quantidade bem menor de homens. Porque, afinal de contas, se venceram a Jericó como venceram, ali, meus irmãos, eles olham e veem que seria barbada. Seria mamão com açúcar, né? Vamos vencê-los. E as escrituras dizem que eles saem atropelados por uma minoria. E eles saem fugidos como cães. E eles não entendem o que aconteceu. E eles chegam em lamentos e dizem: o que foi que houve? Pensar que Deus havia lhes dito que daria vitória. E, meus irmãos, que Deus houvera dito? Deus havia dado uma ordem que foi desobedecida. E pela desobediência de um, todos pagaram, inclusive a sua família, que acaba sendo morta posteriormente. O segredo era um só. Deus estava por trás. E Deus estar por trás significa muito mais do que simplesmente Deus estar concedendo vitória. Nós vivemos um período em que a presença de Deus ela é considerada pela igreja como simplesmente fonte de bênção, fonte de milagres, de acontecimentos sobrenaturais. E todos favoráveis, né, às pessoas. A presença de Deus, ela indica bondade, ela indica proteção, ela indica fortalecimento, mas indica também juízo. E a receita para que aqueles nossos irmãos caminhassem bem na jornada que eles teriam diante de si, nós vemos replicada depois no livro de Josué no seu início. Eles teriam, primeiro, que confiar no que Deus havia lhes dito. Depois, eles deveriam ter força e coragem para viver o que o Senhor lhes havia ordenado. E assim, eles teriam que ir para a batalha com a humildade de saber que as suas forças, elas não eram suficientes para a vitória. Porque a força suficiente para a vitória
estava em Deus que as concederia. Meus irmãos, naquele ato público, Moisés, porta-voz de Deus, diz ao povo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Não se atemorize diante dessas pessoas que são guerreiras e boas lutadoras, porque o Senhor irá com vocês. A caminhada que enfrentamos, a caminhada que vivemos, ela tem como diferencial não uma autoestima ou uma autoestima pessoal. Ela não tem como parâmetro a qualificação pessoal. Ela tem por base a confiança em Deus através da sua palavra. E é por isso que Deus disse a eles: sejam fortes e corajosos, e vem repetir a Josué: seja forte e corajoso, para não se desviar para a esquerda ou para a direita e fazer tudo quanto Moisés ordenou a vocês. Moisés recebeu de Deus a lei, estava trazendo a eles e dando o entendimento dessa verdade de maneira mais ampla ao povo. Irmãos, durante a vida de Josué, o povo caminhou e caminhou bem. Entrou pela terra, conquistou a terra. Não como deveria, e a palavra do Senhor descreve que haveria um desviar de coração, e isso de fato aconteceu. Mas o povo caminhou bem enquanto estava sob a liderança de Josué. Quando ele morre, meus irmãos, 300 anos de grande desespero, desorganização e sofrimento. Foram 3 séculos vivendo assim. Depois eles se enveredam por um caminho também que não foi o caminho abençoado, porque aquilo que havia sido dito aqui não foi vivido ali e não foi vivido também posteriormente. A palavra de Deus, meus irmãos, quando desprezada, ela traz tristeza para o coração, traz dor, traz desencontro, ela traz desacerto. Nós não podemos perder isso de vista. O que elevou a estima daquele povo? Não foi dizer a eles que eles eram fortes e que eles conseguiriam, mas foi dizer a eles que eles estavam nas mãos de um Deus forte, um Deus que iria com eles, um Deus que lhes daria a vitória, um Deus que cumpriria aquilo que foi pactuado, aquilo que foi acordado, aquilo que Deus estabeleceu como uma relação entre eles. Aí o povo teve como se fortalecer no coração. A estima melhorou? Com certeza. Melhorou, sim. Não há dúvidas disso. Mas observem, irmãos, Deus dá a eles o segredo da vitória. E o segredo da vitória estava na presença de Deus e no viver com força, coragem e confiança nos valores que Deus havia lhes revelado. Toda vez que fugiram dele, deu problema. Tiveram dificuldades e passaram por sofrimento. Deus nos fortaleça, meus irmãos, e nos ensine que ter uma boa estima pessoal é ter uma grande dependência e confiança no Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos fortaleça. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o quarteto Atros e voltamos para encerrar a nossa mensagem de hoje.
Tesouro dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse um altar, deitando o querido filho ergue bem alto no olhar, mas Deus seu nome chamar. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vamos orar para encerrar, meus irmãos. Nosso Deus, nós temos aprendido, Pai, que o grande diferencial em nossas vidas está em conhecê-lo ou não. E conhecendo o Senhor, o diferencial está em crer e viver a tua verdade, teus mandamentos em nossas vidas como regra de direção, de fé, de prática. Regra, Senhor, que o Senhor estabelece para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor. Guarde a nós, a nossa família, o nosso lar. Cuide, Senhor, dos nossos familiares. E renove cuidado sobre a nossa igreja, os nossos irmãos internados, os nossos irmãos enlutados, os nossos irmãos enfermos. Cuida dos nossos irmãos idosos, Senhor. E use a tua igreja como instrumento rico nas mãos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sua família e sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém.
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em Ti. 2 Crônicas 20:12. Quando enfrentamos situações difíceis, não é raro ficarmos tensos e sentirmos medo. Muitos perdem o apetite, outros comem descontroladamente. Uns perdem o sono, outros ficam prostrados, quase depressivos. Muitas vezes murmuramos sem medida ou alimentamos sentimentos de autopiedade. O pavor nos assola. O fim da luta passa a ser tudo o que desejamos. O rei Josafá foi ameaçado por forças muito maiores do que as suas e reconheceu diante de Deus não poder resistir sozinho aos inimigos. Ele escolheu entregar sua luta ao Senhor. Josafá sabia que nada nem ninguém poderia resistir ao rei de Israel e buscou seu auxílio. O nosso Deus é o mesmo Deus que lutou por Josafá. Hoje ele luta por mim e por você. Não importa quão grande e perigosa seja a batalha, ele sempre luta por nós. E quanto a nós? Qual deverá ser a nossa atitude diante dos enfrentamentos e tribulações que podemos encontrar? O que nos cabe é adorar ao Senhor antes da luta, no meio da luta e depois dela, na vitória. Consagração e adoração a Deus são as estratégias de guerra que devemos usar o tempo todo. Quando entregamos ao Todo-Poderoso as nossas lutas, com Ele triunfaremos sobre qualquer inimigo que venha contra nós. A Deus pertence a vitória e Ele amorosamente a compartilha conosco.